Olá, bom dia, estudantes. Estamos aqui, eu e a professora Noeli, para conversar um pouco com vocês a respeito da disciplina, pensar um pouco o que vai acontecer agora no encontro presencial, e foi uma maneira de estarmos mais perto de vocês. Então essa ideia de enviar um vídeo com a nossa fala é para que vocês se sintam mais próximos e nós possamos conversar com vocês durante o presencial e que o presencial transcorra juntamente com os professores tutores de uma maneira bem agradável, bem tranquila. Isso, e a nossa preocupação também é aproveitar esse momento para esclarecer alguns pontos que vocês têm citado, né, no ambiente, na nossa sala digital. Por exemplo, uma fala que nós recebemos bem recente, né, Valéria, de um estudante que esteve na escola, no estágio, e que a professora teceu lá um discurso de desmotivação, tipo, por que vocês querem ser professores, né? A disciplina de arte nem tem essa valorização, a disciplina de arte vai ser retirada do currículo, do ensino fundamental e médio. O que nós gostaríamos de aproveitar também esse momento para dizer que essas falas, elas são recorrentes. Isso na nossa experiência na Valéria de estágio é comum acontecer, mas para a gente deixar vocês tranquilos e tranquilas no sentido de que, embora essas falas aconteçam, não são falas que refletem o que os documentos, que as leis estão nos dizendo. Quer dizer, fiquem tranquilas e tranquilos. Vocês podem concluir o curso de vocês, terão mercado para atuar, né, Valéria? Concursos públicos para a área de artes visuais. Quer dizer, não se deixem abater, se desmotivarem por essas falas que às vezes são motivadas por decepções pessoais, por um cansaço, pelas dificuldades do dia a dia, por uma não adaptação à área de ensino. Então, fiquem um pouco tranquilos nesse sentido e estejam presentes, e quem sabe vocês podem ser essa ponte para mudar um pouco essa visão, né, às vezes equivocadas, em relação ao ensino da arte. Esse é o momento para pensarmos o que é a docência, nos encontrarmos no curso para descobrir que docente eu sou. Então, o docente em artes visuais, pensar também na área, na nossa área de atuação. Algumas pessoas já fizeram estágio em outras áreas, mas agora é o momento do estágio na nossa área de atuação. E nesse momento pensar, né, o que seria, quais que são as minhas concepções sobre arte, também é importante. Então, assim, o momento do estágio é o momento de pararmos, né? Nós estamos no nosso barco, nessa nossa viagem, né? É o momento agora de parar na escola, nosso ponto de parada é a escola, momento de parar na escola e pensar, né, que escola é essa, que educação é essa, que docente eu sou, todas essas construções, essas concepções, essas reflexões nesse momento de parada na escola agora durante o estágio. Bom, então nós vamos continuar com a nossa metáfora do conto do Saramago, a Ilha Desconhecida, e agora é o momento de ancoragem nesse espaço escolar. Como a professora Valéria colocou, é o momento de vocês se aproximarem, entender esse espaço, retomarem todos aqueles conteúdos que nós já desenvolvemos, inclusive em outras disciplinas, né, Valéria? Essa aproximação etnográfica do contexto, mas agora com um outro foco, né? Vocês têm na sala agora um diário de bordo, onde vocês vão registrar esses conteúdos que vocês estarão recolhendo desse espaço, né? Desde dados da gestão, das dimensões socioculturais, né, Valéria? Da dimensão pedagógica, entender a prática do professor dentro da sala de aula, nesse contexto que ele está vivendo, né? Porque as dimensões, elas não são separadas. Então, se eu tenho uma dimensão pedagógica dentro da sala de aula, a dimensão institucional, ela também está dentro dessa prática, elas estão interligadas, né? E uma dimensão sociocultural também. Então, são as dimensões que nós estamos pedindo para que vocês observem dentro dos roteiros que foram criados. Esses roteiros são os roteiros de observação que você vai levar para a escola no momento que você estiver em campo, nesse momento na escola, observando o que o roteiro está te indicando. Sim. Então, a partir desses elementos que vocês vão observar no contexto escolar, vocês trarão para o diário de bordo e nós continuaremos ali o nosso diálogo. Paralelo a isso, também será o momento de vocês começarem
a planejar, né? Essa primeira ação. Vocês vivenciaram algo similar no semestre passado, quando vocês organizaram a proposta de um seminário, só porque agora é o foco para a sala de aula, no diálogo com esse docente, com essa docente, que vai ser ali um espaço de diálogo entre vocês, a sala de aula a partir da docência, né? E aí nós estamos preocupados em relação a que vocês construam, não é, Valéria, um repertório metodológico para trabalhar na imagem. Nesse estágio a gente tem retomado algumas questões que vocês já viram em algumas disciplinas. O estágio é esse momento de pensar o que já foi visto durante o curso, né? A gente pegar esse repertório e pensar sobre ele nessas ações que a gente vai desenvolver em campo. Então, uma preocupação nossa é esse pensamento metodológico de ensino. Então, o que eu farei dentro da sala de aula? E hoje em dia, para a gente pensar numa metodologia de ensino em artes visuais, nós temos que pensar na imagem. Então, a imagem não só enquanto ilustração. Então, eu não vou trazer a minha imagem para ilustrar o que eu estou falando, mas eu vou trazer a imagem para trabalhar a partir dela. E o que a gente tem observado é que não está muito claro para os estudantes como trabalhar a partir da imagem. Então, nesse sentido, a gente está propondo, nessa disciplina de estágio, pensar um pouco nesse trabalho com a imagem. E aí a gente vai ter o suporte da disciplina de compreensão e interpretação de imagens com a professora Gisele, que começou agora também nesse semestre, que vai ajudar vocês também a pensar e a entender os conceitos sobre imagem, a pensar um pouco essas questões que vêm desde a década de 70, né, com o termo leitura de imagem. Então, o que é isso? Nesse sentido, a gente vai resgatar um pouco a história do ensino das artes visuais. Então, é importante você ter consciência disso, ter consciência de como isso se estabelece dentro dessas metodologias de ensino para o ensino das artes visuais. E a nossa preocupação é que vocês, enquanto profissionais da área, construam um repertório que pode ser subvertido, não necessariamente vocês se apropriarão dessa metodologia e vão repeti-la sempre, tal qual o autor propôs, mas que vocês conheçam, entendam como ela foi proposta, o contexto em que ela foi proposta, e que vocês tenham, como profissionais da área, esse repertório, que vocês possam adaptá-lo futuramente em outras ações, em outros contextos. Então, nós vamos trabalhar com um livro chamado A Importância da Imagem no Ensino da Arte, da professora Ana May Barbosa, que vocês já têm conhecimento, já tiveram leituras relacionadas, quando ela traz a proposta que há várias divergências enquanto a nomenclatura, né, Valéria, em relação a uma abordagem triangular, a metodologia triangular, ao método triangular, mas esse livro fala do contexto de origem dessa proposta. E aí, a professora Ana May, ela faz um resgate, então, a partir da década de 70, dos pesquisadores e educadores na área de artes, em relação aos diferentes modos e métodos de ensinar a partir da imagem, ensinar as artes visuais. Aí, dentro dessa questão sobre a expressão de leitura de imagens, vocês vão estar acompanhando isso, como eu já disse, na disciplina de compreensão e interpretação de imagens. Vocês vão estar passando por esses teóricos e tendo uma noção panorâmica dentro da história, né, para que vocês situem essas questões. Então, a partir desse livro, da imagem no ensino, a importância da imagem no ensino da arte, nós vamos trazer com ênfase para esse encontro presencial o método comparativo de análise de obras de arte de Edmund Burke Fielding. O termo obra de arte, é importante a gente ressaltar que é devido ao contexto. Na década de 70, o ensino das artes visuais estava focado nas imagens da arte. Que imagens são essas? As imagens que ocupam o sistema das artes, nessa relação artista, público, mercado, espaço positivo, museus, galerias, né, Valéria? Hoje nós já temos uma amplitude, né? Não só nos interessa o estudo das imagens com foco no sistema das artes, mas também, né, as imagens que estão nesse contexto que hoje nós chamamos de cultura visual. E aí entra a perspectiva da imagem numa perspectiva da cultura visual, pensar a imagem numa perspectiva da cultura visual. Só que para esse encontro e para esses estudos iniciais, né, pensando a importância da imagem, a gente vai trabalhar
nesse sentido de pensar enquanto obra de arte, ainda dentro de pensar essas imagens nesse exercício prático. Né? E a partir daí a gente vai buscando umas perspectivas dentro do campo da cultura visual. Então, uma coisa não exclui, falar de cultura visual não exclui pensar as obras de arte. Né? Então, eu posso pensar essas imagens, mas acrescentando alguns tópicos que não foram, algumas etapas que não foram pensadas por esses teóricos nessa época. Né? Então, a gente pode fazer uma adaptação nesse sentido, mas deixando isso bem claro, né? Quando a gente estiver trabalhando com a imagem. A importância de vocês considerarem é que, até serem um pouco generosos em relação às críticas, que os termos e abordagens desses teóricos, naquele contexto sociocultural, foram fundamentais para estruturar a nossa área e o que hoje nós chamamos de ensino das artes visuais. Então, eles têm um papel fundamental. Então, nós podemos estudá-los, não necessariamente concordar com esses teóricos. E, curiosamente, são todos homens, né? Inclusive, que a Ana May faz esse resgate. Aí já é um assunto que nós estaremos problematizando a partir da cultura visual e que em outras disciplinas nós já fizemos. Mas agora, então, nos interessa esse conhecimento histórico, epistemológico da área. E dentro dessa proposta do presencial e trabalhar com Feldman, né, a gente tem um tempo curto ali dentro do presencial, então a gente vai, o que a gente vai propor é que sejam detonadores de alguns pontos para a pesquisa. Né? Então, quem então foi Feldman? Então, voltar na biografia, né, desse teórico, saber em que situação ele estava naquele momento, né, a atuação dele, qual que era, onde ele estava atuando. Então, é importante resgatar um período histórico desse teórico para ver em que situação, em que contexto esse teórico se encontrava. Né? E esse pensamento estava motivado a partir de quais etapas, né, históricas. Por exemplo, ele nasceu em 1924. Ele se doutorou em 1953, né? Aí acho que ainda durante a Segunda Guerra, ou já concluindo a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um contexto que nos interessa saber o que elementos motivaram esse pensamento, porque é um pensamento, né, relacionado ao ensinar as artes visuais. E esses pensamentos não são deslocados do seu tempo e espaço, né? Do seu tempo histórico em especial. E ele não chamou de método comparativo. Quem trouxe essa referência foi a professora Ana May Barbosa. Né? E aí ele disse o seguinte, a partir da interpretação da Ana May Barbosa, que o método ele é composto em 3 eixos. Então ele tem como foco desenvolver a técnica, desenvolver a crítica e desenvolver a criação. Essa questão de desenvolver a crítica, inclusive, é uma ênfase, ele dá bastante ênfase a esse desenvolvimento, né, de um pensamento crítico a partir do contato, do trabalho com as imagens. E aí, pensando a imagem, né, do sistema das artes, tem uma série de características que são avaliadas, inclusive dentro desse sistema, para validá-lo ou não como uma obra que possui uma boa técnica, né, que consegue dialogar a partir desses eixos da técnica que ele coloca aqui, só retomando, a crítica e a criação.